Bom dia, irmãos queridos, nesta terça-feira, dia 25 de julho, festa de São Tiago. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Meditaremos hoje a segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos de 7 a 15. Trazemos esse tesouro em vasos de barro, sinal que esse poder imenso vem de Deus. Olhando para São Tiago e os outros apóstolos, podemos ver claramente a fraqueza humana, o orgulho, a soberba. Veja o evangelho de hoje. A mesquinhez, a falta de fé, a rivalidade. O vaso é de barro por dentro e por fora. À nossa fragilidade constitutiva se acrescentam perseguições, lutas, incompreensões. Mas nada deve nos assustar, porque a nossa fraqueza é um pedestal para Deus. Da segunda carta de São Paulo Apóstolo aos Coríntios. Irmãos, trazemos esse tesouro em vasos de barro, para que todos reconheçam que este poder extraordinário vem de Deus e não de nós. Somos afligidos de todos os lados, mas não vencidos pela angústia. Postos entre os maiores apuros, mas sem perder a esperança. Perseguidos, mas não desamparados. Derrubados, mas não aniquilados. Por toda parte e sempre, levamos em nós mesmos os sofrimentos mortais de Jesus, para que também a vida de Jesus seja manifestada em nossos corpos. De fato, nós, os vivos, somos continuamente entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus seja manifestada em nossa natureza mortal. Assim, a morte age em nós, enquanto a vida age em vós. Mas, sustentados pelo mesmo espírito de fé, conforme o que está escrito, eu creio e por isso falei, nós também cremos e por isso falamos. Certos de que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também com Jesus e nos colocará ao seu lado juntamente convosco. E tudo isso é por causa de vós, para que a abundância da graça em um maior número de pessoas faça crescer a ação de graças para a glória de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Hoje meditamos sobre este trecho com a ajuda das reflexões matutinas do nosso Papa Francisco. Para ser muito felizes, o segredo consiste em reconhecer-se sempre frágeis e pecadores, ou seja, vasos de barro, aquele material pobre que, contudo, pode conter até o maior tesouro, o poder de Deus que nos salva. Precisamos prestar muita atenção para não cair na tentação de nos maquiarem para parecerem vasos de ouro, hipocritamente suficientes para si mesmos. Nesse quarto capítulo da segunda carta aos Coríntios, Paulo fala do mistério de Cristo, fala da força do mistério de Cristo, do poder do mistério de Cristo. O apóstolo depois continua com o trecho que lemos. Irmãos, temos um tesouro, Cristo, em vasos de barro. Por conseguinte, este tesouro de Cristo nós o temos, sim, mas na nossa fragilidade somos de barro. É um grande tesouro em vasos de barro, mas por quê? A resposta de Paulo é clara, para que se torne evidente que este extraordinário poder pertence a Deus e não a nós. Eis então o poder de Deus, a força de Deus que salva, que cura, que põe de pé, e a debilidade do barro que somos nós. Conscientes disso, de que nenhum de nós pode salvar a si próprio, todos precisamos do poder de Deus,
do poder do Senhor para sermos salvos. Esta verdade é como refrão constante nas cartas de Paulo. Com efeito, o Senhor diz a Paulo: o meu poder manifesta-se plenamente na debilidade. Se não há debilidade, o meu poder não se pode manifestar. Eis então a imagem eficaz do vaso, mas vaso frágil de barro. Assim, quando Paulo se lamenta e pede ao Senhor dos ataques de Satanás, diz ele, que o humilia e envergonha, o que responde o Senhor? Basta-te a minha graça. Continua a ser de barro, que eu tenho o poder de salvação. Precisamente, esta é a realidade da nossa vulnerabilidade, porque todos nós somos vulneráveis, frágeis, débeis e temos necessidade de ser curados. Paulo diz isto com vigor na sua carta aos Coríntios. Estamos atribulados, confusos, perseguidos, abatidos, como manifestação da nossa debilidade. E esta é a nossa vulnerabilidade. Uma das coisas mais difíceis na vida é reconhecer a própria vulnerabilidade. Às vezes, procuramos encobrir a vulnerabilidade para que não se veja, ou mascará-la para que não se veja, ou acabamos por dissimular. O próprio Paulo, no início desse capítulo da segunda carta aos Coríntios, explica dizendo: quando caí nas dissimulações vergonhosas, então Paulo diz que existe uma hipocrisia para com nós próprios, ou seja, quando eu penso que eu sou diferente do que realmente sou, penso que não preciso de cura, de apoio, penso que não sou de barro, que possuo um tesouro meu. Este é o caminho e a vereda que leva à vaidade, à soberba, ao fechamento daqueles que, não se sentindo de barro, procuram a salvação, a plenitude por si mesmos. Por isso, nunca devemos esquecer que é o poder de Deus que nos salva. Paulo reconhece a nossa vulnerabilidade, dizendo sem meios termos: estamos atribulados, mas não esmagados, porque o poder de Deus nos salva. E por esta mesma razão, Paulo reconhece também que estamos abatidos, mas não desesperados. Há algo de Deus que nos dá esperança. E então, somos perseguidos, mas não abandonados, esmagados, mas não mortos. Há sempre esta relação entre o barro e o poder, o barro e o tesouro. Assim, de verdade, nós temos um tesouro em vasos de barro, mas a tentação é sempre a mesma: cobrir, dissimular, não acreditar que somos de barro, cedendo assim à nossa hipocrisia. Paulo nos leva com este modo de pensar, de raciocinar, de pregar a palavra de Deus, a um diálogo entre o tesouro e o barro, um diálogo que devemos fazer continuamente para sermos honestos. Irmãos, depois dessa simples e rica reflexão do nosso Papa Francisco, vamos ler novamente esse belo trecho de São Paulo. Irmãos, trazemos esse tesouro em vasos de barro, para que todos reconheçam que este poder extraordinário vem de Deus e não de nós. Somos afligidos de todos os lados, mas não vencidos pela angústia. Postos entre os maiores apuros, mas sem perder a esperança. Perseguidos, mas não desamparados. Derrubados, mas não aniquilados. Por toda parte e sempre levamos em nós mesmos os sofrimentos mortais de Jesus, para que também a vida de Jesus seja manifestada em nossos corpos. De fato, nós, os vivos, somos continuamente entregues à morte por causa de Jesus,
para que também a vida de Jesus seja manifestada em nossa natureza mortal. Assim, a morte age em nós, enquanto a vida age em vós. Mas, sustentados pelo mesmo espírito de fé, conforme o que está escrito, eu creio e por isso falei, nós também cremos e por isso falamos, certos de que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também com Jesus e nos colocará ao seu lado juntamente convosco. E tudo isso é por causa de vós, para que a abundância da graça em um maior número de pessoas faça crescer a ação de graças para a glória de Deus. Vamos dedicar mais um minuto para anotar as frases que mais nos atingem. Estamos agora prontos para escolher o propósito que nos sustentará nesse dia. Vamos dedicar mais um minuto para pensar em como concretamente colocaremos em prática este nosso propósito. Humildes vasos de barro, paz e alegria a todos. Preenchidos pelo poder de Deus, paz e alegria a todos. Estou aqui mais uma vez pra pedir, renova-me, Senhor, não preciso
Diante de ti tudo em mim se revela. Vejo teu olhar me iluminar, afastando toda treva. Sinto teu soprar me refrigerar e me